O presidente Lula encerrou a visita oficial de 2 dias ao Chile ontem, evitando falar com os jornalistas. Na viagem, o presidente do Brasil e o do Chile, Gabriel Boric, assinaram um acordo para o desenvolvimento aeroespacial entre os países. Repórter André Anelli. O presidente da República evitou responder perguntas dos jornalistas que acompanhavam a reunião dele com o presidente do Chile, Gabriel Boric. Apesar do silêncio, os dois presidentes voltaram a discutir as eleições na Venezuela, que seguem sendo alvo de suspeitas da comunidade internacional devido à vitória não comprovada de Nicolás Maduro. Na última manifestação a respeito do tema, na segunda-feira, o presidente brasileiro pediu para que haja transparência em relação ao resultado da eleição presidencial na Venezuela. Nesta terça-feira, o chefe do executivo aqui do país foi mais econômico nos discursos. A respeito de outro assunto, depois de visitar as obras do futuro Centro Espacial Nacional da Força Aérea Chilena, ele alfinetou o empresário Elon Musk a respeito de uma possível colonização de Marte. Para que os benefícios do desenvolvimento espacial sejam compartilhados por todos, é imprescindível que sejam fomentados em um marco sólido de políticas públicas. Os devaneios de bilionários que preferem colonizar Marte a cuidar da Terra não substituem a ação e a orientação do Estado. Essa não foi a primeira vez que o presidente brasileiro criticou Elon Musk. Em abril, o chefe do executivo falou que bilionários que projetam foguetes deveriam utilizar os recursos na preservação do meio ambiente. Essas indiretas levam em conta principalmente o fato de o empresário dono da SpaceX apoiar a oposição ao PT no Brasil e ser um crítico do atual governo. Com a visita do presidente ao Centro Espacial Nacional da Força Aérea Chilena, os governos brasileiro e chileno firmaram uma cooperação em atividades espaciais para fins pacíficos. De Brasília, André Anelli. Bom, vamos ouvir os nossos comentaristas desta manhã, Amanda Klein e Cristiano Beraldo. Bom dia a vocês. Geralmente, quando vai a alguma viagem internacional, o presidente conversa com os jornalistas e pede, inclusive, para que sejam tratados nessas viagens de assuntos internacionais. Quando repórteres perguntam a ele sobre algum assunto local, nosso aqui, cotidiano, ele geralmente pede para que os colegas esperem, para ele se informar melhor, e na volta ao Brasil ele fala. Dessa vez ele não quis conversar com ninguém, foram 48 horas. Na avaliação de vocês, começando pela Amanda, o posicionamento diferente dele em relação à Venezuela, na comparação com o presidente chileno, que imediatamente condenou o que está acontecendo na Venezuela, faz com que o presidente no país vizinho evite tocar nesse assunto, até para não ter de responder ali no quebra-queixo, como a gente chama, ao contraditório dos jornalistas que fatalmente fariam perguntas um pouco mais contundentes ao presidente? Bom dia de novo. Colombo, acho que foi uma opção muito deliberada dos dois governantes por não tocar nesse assunto em relação à Venezuela, até para não entrar numa saia justa e não expor uma eventual ou uma esperada contradição entre as posições do Chile e do Brasil. Primeiro, bom dia a você, Beraldo, Lívia, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. E o Lula, depois daquela primeira vez que ele falou numa entrevista logo após a eleição de Maduro, também em contraste com a política externa do Brasil e a tradição diplomática do Itamaraty, que é muito mais cuidadosa, ele não falou mais sobre o assunto, né? Pelo menos em nenhuma manifestação, nenhum quebra-queixo, só por meio de notas oficiais ou só por meio de comunicados previamente combinados com a sua equipe para manter essa declaração, mais ou menos, essa posição uniforme, né? Homogênea. E o Boric também já fez a sua declaração, já teve os representantes diplomáticos expulsos do Chile. O que Lula e Boric certamente conversaram sobre a Venezuela aconteceu entre portas fechadas. E o Lula tenta atrair o Chile para uma posição de mediação, de diálogo, como tem com o México e com a Colômbia em relação à Venezuela. Agora, o que o Brasil precisa responder é se vai enviar os chanceleres junto com o México e Colômbia para a Venezuela para uma conversa com Maduro, ou então, outra hipótese em avaliação é um telefonema.
dos 3 representantes dos 3 chefes de Estado, né, desses 3 países, e Maduro da Venezuela. Agora, uma coisa é clara, toda essa posição será feita em conjunto, qualquer manifestação será feita em conjunto com México e Colômbia. Brasil não agirá só. Bom dia, Amanda. Bom dia, Colombo, Lívia, a nossa audiência que nos prestigia todas as manhãs aqui no Jornal da Manhã. Bom, quando se está do lado oposto da lógica, do bom senso, é preciso encontrar subterfúgios, né? Como esse de não falar com a imprensa. Porque a posição do presidente, eu não vou nem dizer do Brasil, Itamaraty tem feito um trabalho bastante intenso dentro da sua tradição, mas há um posicionamento de alinhamento ideológico que não está alinhado com o discurso de defesa da democracia que se faz tão intensamente no Brasil. E aí não se pode falar com a imprensa, porque não há o que responder. E quando se discursa, a gente ouviu um trecho do discurso do presidente lá no Chile, fazer uma agressão a Elon Musk é uma coisa realmente assustadora, porque o mundo só evoluiu com a ousadia. E as pessoas têm essa natureza de buscar o que é melhor, buscar o novo, buscar algo diferente, buscar mais. E, no caso da família do presidente, saiu do Nordeste, foi para São Paulo, os portugueses saíram de Portugal, atravessaram o Atlântico para buscar o desconhecido. Elon Musk está investindo o dinheiro dele, que ele ganhou, para poder desenvolver foguetes que cheguem a Marte. Parabéns para ele nesse processo. Várias descobertas, várias evoluções favorecerão toda a sociedade. Não há que se criticar isso não é foco. Estamos diante de um ditador na América do Sul que está fazendo as maiores barbaridades contra os seus opositores. E aí vamos ficar nesse discurso contra o Elon Musk? Realmente não dá para entender.